Olá pessoal, bem-vindos à aula 116. Agora, a questão número 5, ficha 2, parte 1. Nós vamos dividir em duas partes aí porque ela é um pouquinho extensa, essa ficha 2. Diz assim: os carros A e B da figura abaixo entram e saem simultaneamente, isto é, lado a lado, dos trechos semicirculares das pistas de provas representadas. A percorre um trecho de menor raio, Rzinho, tá? E B percorre o trecho de maior raio, Rzão, ambos uniformes. Apenas nos trechos curvos determine para esses carros. Nota que eles entram e saem juntos. A distância percorrida é a mesma? Nota que o A percorre uma curva de menor raio e B percorre uma curva de maior raio. Então as distâncias não são as mesmas. Agora, a primeira pergunta que é feita no número 5 é a razão entre as velocidades angulares. Tu lembra o que é velocidade angular? Velocidade angular é, por exemplo, 2π sobre o período, é 2π vezes a frequência, mas, sobretudo, velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Notem que quantos de ângulos eles fazem se eles saem daqui e terminam a curva aqui? Nota, é a metade da circunferência, ou seja, 180 graus ou π radianos. E eles fazem o mesmo ângulo, 180 graus ou π radianos, no mesmo tempo. Eles saem juntos e terminam juntos. Portanto, a conclusão que eu chego é que a angular do carro A e B nesse item é a mesma. Portanto, se ele pergunta qual é a razão entre as angulares, a razão de coisas iguais, um número dividido por um número que é igual vai dar 1. Resposta do item A é 1. Qual é a razão VA por VB? VA por VB. Item B. Bom, VA por VB. Vamos colocar aqui em cima. Acho que não vou ter espaço, então já vou colocar o item B aqui em cima. VA por VB. Vocês lembram que velocidade linear, como é que se calcula a velocidade linear? É a angular vezes o raio, não é isso? Então tá. Linear de A pela linear de B é a angular de A vezes o raio de A, dividido pela angular de B vezes o raio de B. Agora, a angular de A e de B, o que eu posso falar da angular de A e de B? Olha lá, são iguais. A razão entre as velocidades angulares, isso aqui dá 1, ó. Eu posso simplificar, são números iguais. O R do A é o Rzinho, o R do A é o Rzinho, o R do B é o Rzão. Então tá ali. VA por VB é Rzinho por R. Tá aí o item B. Item C. A razão entre as acelerações centrípetas. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta mesmo? Como é que é a centrípeta? A aceleração centrípeta, bom, tem duas maneiras. Ou é a linear ao quadrado sobre o raio, ou a angular ao quadrado vezes o raio. Como aqui, olha só, qual delas eu vou optar? Eu vou optar para a que mais me favorece. A que mais me favorece, vou te dizer, é essa daqui. Mas por quê? Tu vai ver agora, e aí tu vai pegando esse hábito. Aceleração, ele me pediu qual é a razão entre a centrípeta da A e a centrípeta da B, foi isso que ele pediu. Então, para fazer essa razão do item C, eu pego a angular de A ao quadrado vezes o raio do A, sobre angular de B ao quadrado vezes o raio da B. Agora eu pergunto, ômega A e ômega B não são iguais? São, né? Então, ômega A ao quadrado por ômega B ao quadrado, eu também posso cortar. Se ômega A por ômega B é 1, se eu botar o quadrado também vai dar 1, o quadrado é 1. Então acaba que a razão entre as centrípetas também é a razão entre raio de A e raio de B. Só que o raio de A é Rzinho, o raio de B é Rzão. Então dá o mesmo Rzinho sobre Rzão. Então, assim como a razão entre as velocidades é Rzinho por Rzão, a razão entre as acelerações também é Rzinho por Rzão. Bastaria dar os raios que eu saberia a relação, nota, eu não saberia quanto vale, mas eu saberia a relação entre VA e VB e a centrípeta entre A e B. A número 6 também usa, então aqui está encerrado, a número 6 também usa
o mesmo desenho. Diz assim, considere novamente a situação inicial do exercício 5. Porém, agora os carros têm mesmas velocidades lineares. Isto é, iguais. Então agora é outra pergunta. Então aqui eles não terminam a curva juntos, porque eu vou considerar que é uma mesma velocidade para o A e uma mesma velocidade para o B. Notem, se eles começam aqui com a mesma velocidade, esse aqui ó, chega depois, que a distância dele aqui, ó, o arco de B é maior, então o B vai chegar depois. Tá? A primeira pergunta é qual é a razão entre as angulares. Nota, se V é igual a ômega R, VA não é igual a VB, então o que eu vou ter? Ômega A, RA, porque V é igual a ômega R. É igual a ômega B, RB. Certo? Ele pediu no item A, quanto é que é a razão ômega A por ômega B? Então olha aqui, no item A. Ômega A por ômega B. Eu vou trazer esse ômega que está multiplicando, eu vou trazer dividindo. E esse aqui, ó, esse R que está multiplicando, vai dividindo. Como é que vai ficar? Ômega A dividido por ômega B, que foi a pergunta dele. Ômega A por ômega B. Ó, no lado direito da igualdade ficou o RB em cima. E o RA que estava multiplicando o lado esquerdo, vai dividindo. Agora, quem é RB? RB é o maior raio, é Rzão. E o menor raio é Rzinho. Então tá aí. Ômega A por ômega B, agora não é mais um como era, porque agora mudou a situação, mudou a condição, é Rzão por Rzinho. E ele também agora pergunta a razão entre os intervalos de tempo que o carro percorreu os respectivos trechos. Ah, olha só. Ele quer os tempos. Velocidade é a distância percorrida pelo tempo. Certo? Beleza? Se VA é igual a VB, então, se VA é igual a VB, então a distância percorrida pelo A, pelo tempo que o A levou, terá que ser igual à distância percorrida pelo B pelo tempo que o B levou para chegar até lá. Tá? Ele pede ΔTA por ΔTB. Então olha o que eu vou fazer, eu vou jogar, aqui está dividindo ΔTA, então ele vai ir multiplicando. E o ΔTB que estava no numerador passa dividindo. Então olha o que eu vou ter, que ΔTA no numerador, ele estava no denominador, por outro lado e foi no numerador, por ΔTB, que estava no denominador e continua, vai ser igual a dA por dB. dA por dB. O dA estava no numerador e o dB do numerador passou para o denominador. Tá lá. Só troquei de lugar aqui dB e ΔTA. Agora as distâncias, o que é aqui? É a metade de uma circunferência. Lembra como é que é a distância para uma circunferência inteira? Uma circunferência inteira é 2πr. Meia circunferência dá quanto? Meia circunferência dará πr. Então, dA é πRA. Só que o raio de A é quanto? O raio de A é Rzinho. Então, πRzinho, meia circunferência. E dB, circunferência grande é Rzão. Então é π vezes Rzão. Ambas fazem meia circunferência. Então aqui ó, eu corto π com π e a razão entre os tempos é ΔTA por ΔTB será Rzinho por Rzão. Tá? Então foram mudadas as condições, mudaram-se as perguntas e nós temos aí outra resposta para a questão número 6. Vamos para o número 7. Muda tudo agora, não usa mais o desenho. A questão número 7 diz assim: a figura a seguir, Federal de Minas Gerais. A figura a seguir representa 3 bolas A, B e C que estão presas entre si por cordas de 1 metro. 1 metro de comprimento cada uma. As bolas giram com movimento circular uniforme sobre um plano horizontal sem atrito, mantendo as cordas esticadas. A massa de cada bola é 0,5 kg e a velocidade da bola C é 9 metros por segundo. Então o desenho da questão número 7 tem uma corda
presa a uma bola, daí tem uma outra corda de 1 metro presa a uma outra bola, aí tem uma outra corda presa a uma outra bola. Então tem 3 bolas aqui, a bola A, a bola B e a bola C, e elas giram em MCU ao redor desse centro aqui. Tá? Elas giram num movimento circular uniforme. Bom, a distância do centro até cada bola são os raios. Então a bola A tem uma corda, então 1 metro. A bola B, né, tem 2 cordas, então o raio da trajetória da bola B, 2 metros, e da bola C, 3 metros de raio. Ele me disse que a velocidade da bola C é de 9 metros por segundo. Velocidade tangencial ou linear. Com essa unidade só pode ser linear ou tangencial, né? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber a relação entre as velocidades e os períodos, tá? Então tá ali, ó. Então ele quer saber isso, qual a relação entre as velocidades. A velocidade linear é a mesma ou não? E o período é o mesmo ou não? Como ele está analisando aí velocidade e período, eu quero lembrar o seguinte, quando a bola A dá uma volta, a bola B também e a C também. Todas demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Lembra como é que se chama o tempo para dar uma volta? Se chama de período. Então, o período da bola A é igual ao período da bola B, que é igual ao período da bola C. Beleza, um dos itens já sei. Então eu já fiquei entre A, B e C. Agora, e a velocidade linear? Lembra? Ó, a velocidade linear, como é que se calcula? 2πr sobre o período. Tá? Então, o que eu sei aqui? O período e o 2π são constantes, proporção direta entre raio e velocidade. Quem tem mais raio, a C, tem mais velocidade. Então eu já sei que a que tem maior velocidade em relação às outras é a C. A C é a maior de todas, que é maior que a B, que é maior que a A. Então fechou a alternativa A de Argentina. Mas eu poderia ir além ainda. Se eu sei que esse raio aqui é 3 vezes maior que esse, essa velocidade VA eu saberia dizer. Ó, 3 vezes menos, ó a proporção direta. Então 3 vezes menos, a VA daria 3 metros por segundo. E ó, o raio B é o dobro do raio 1. Dobro de raio, dobro de velocidade. 6 metros por segundo. Então não só eu saberia que é menor, mas eu sei quanto é. Porque eu sei a proporção, ó. 3 metros é 3 vezes maior que 1. Então a velocidade 9 tem que ser 3 vezes maior que 3. Tá? Então tá aí, então, né, mais um complemento para a questão de número 7. Vamos para a questão número 8. Em relação ao exercício anterior, determina a relação entre as intensidades da aceleração A, B e a C das centrípetas. Tá? Então ele quer saber quanto é que é a aceleração centrípeta de cada uma dessas massas aí. Bom, o que nós sabemos? Olha só. Como é que eu calculo a aceleração, questão número 8, como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Tem 2 maneiras. V ao quadrado sobre R, ou a aceleração centrípeta é a angular ao quadrado vezes o R. Bom, pessoal, o seguinte, eu posso usar qualquer uma delas, mas tem uma que me favorece. Para esse sistema aqui, será que é a linear que é igual ou a angular? Linear não é, né? Porque aqui eu já vi que elas são diferentes. Eu sei que nesse sistema, como eles têm mesmo período, ó, tá vendo? Velocidade angular é 2π sobre período. Se as 3 têm o mesmo período, é que a angular é constante para as 3 esferas. Então, qual das expressões é melhor? Qual das expressões é melhor? É melhor a de baixo. Porque aí o que eu sei? Eu sei que a aceleração centrípeta e raio, a proporção é direta. Ou seja, olha o que eu sei. Olha o que eu sei. Eu sei que eu até posso relacionar os 3 raios ao mesmo tempo. Né? Eu posso relacionar da mesma maneira que eu fiz lá. Eu sei, por exemplo, que o raio C
é 3 vezes o raio A. Eu sei que o raio B é 2 vezes o raio A. Então olha o que eu poderia dizer aqui, ó. Eu poderia dizer que raio A, né, sobre 3 é igual a RC, poderia ser assim. Né? Ou eu poderia dizer que o raio B é igual, o raio A sobre 2 é igual ao raio B. Mas, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se eu botasse assim, ó, raio A sobre 1 é igual a raio B sobre 2, que é igual a raio C sobre 3, notem que eu faço a relação aqui entre os 3 raios simultaneamente, ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Ó como fecha, ó. O raio B é 2 vezes o raio A, o raio C é 3 vezes o raio A, tá? E o raio C é 3 meios do raio B. Então a relação direta dos 3 raios. Tudo que vale para os raios, olha o que é essa expressão, o que essa expressão aqui matemática está me dizendo? Que como a proporção é direta, porque o ômega é constante, olha aqui, raio de C é 3 vezes raio A, então a centrípeta de C é 3 vezes a centrípeta de A. Ou raio de B é 2 vezes o de A, então a centrípeta de B é 2 vezes a centrípeta de A. Ou, tá vendo a relação entre os raios? Se tu sabe a relação entre os raios, está aqui. Centrípeta de A sobre 1 é igual a centrípeta de B sobre 2, que é igual a centrípeta de C sobre 3. Tá? Então eu tenho quem sabe a relação entre os raios, sabe a relação entre as acelerações centrípetas. Quem é que me diz isso? Está aqui, essa expressão. Pessoal, agradeço aí a vocês acompanharem a aula. Então até a próxima aula aí. Aquele abraço!